Olá, queridos, graça e paz. Olha eu aqui de novo, o apóstolo Edvan Silvestre. E hoje eu quero falar de 3 erros que o cristão não pode cometer, não deve cometer. São 3 erros que podem ser cruciais, podem ser decisivos, né, para a sua vida em relação à eternidade, tá certo? E o primeiro erro que o cristão não deve cometer é o que está em Hebreus, capítulo 10, verso 25. Deixar de congregar. O escritor ele diz: não deixar de congregar, como é costume de alguns. Veja bem que nesse tempo que a Hebreus foi escrito, já havia uma prática, né, no meio dos cristãos em se afastar da congregação. E não é legal. E veja que hoje está muito presente também isso. A gente pode ver nas redes sociais, nas mídias sociais, pessoas dizendo que não precisa de igreja para ser salvo. É verdade, mas o salvo, ele congrega. Congregar, ele tem um significado muito especial espiritualmente. A igreja, ela é conhecida como o corpo de Cristo. E é na igreja que nós somos alimentados. Lá também que nós somos pastoreados pelo nosso Salvador Jesus. E o escritor vai dizer que não devemos deixar de congregar, principalmente que o grande dia se aproxima. O grande dia do Senhor se aproxima. O arrebatamento pode chegar nesses dias, ou até mesmo se pode ser recolhido, levado para a glória eterna. E se estiver afastado, não é legal. Se afastar da igreja, não deixar de congregar, não é só se afastar da igreja, mas se afastar do convívio da noiva de Cristo, se afastar do convívio do corpo de Cristo. Então não é legal. E o segundo erro que o cristão não deve cometer está em Efésios capítulo 4, do verso 30 ao 32. E entristeceu o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: olha, não entristeçais o Espírito Santo, porque é nele que nós estamos selados. Nós somos selados pelo Espírito Santo para o dia da nossa redenção. Certo? É como se fosse esse selo do Espírito Santo, é como se fosse o passaporte, não é? É o selo de uma propriedade. Veja que um animal no campo, um fazendeiro, e o que é que ele faz para ele marcar aquele animal como dele? Ele ferra com as suas iniciais do seu nome. E nós somos marcados pelo Espírito Santo. E quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós, consequentemente ou automaticamente, nós nos afastamos do Espírito Santo, tá certo? Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus e podemos entristecer? Não devemos, mas às vezes fazemos isso com nossa desobediência e nosso pecado. E não é legal. Certo? Perder o Espírito Santo, não é legal perder a comunhão com o Espírito Santo, porque ele é quem vai dizer no último dia: esse é do Senhor, esse tem dono. E a Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E o terceiro erro que o cristão não deve cometer é blasfemar contra o Espírito Santo. Você sabe? E isso está lá em Marcos capítulo 3, versos 28 até o 29. Qualquer pecado que o ser humano, que o cristão cometer nessa terra, ele será perdoado. Até mesmo quando alguém fala mal de Deus. Você vê alguns anos atrás, aí no carnaval, as pessoas ali, com aquela encenação, Satanás arrastando Jesus pelas ruas, até esses pecados serão perdoados. Mas quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo, não há mais perdão. O Espírito Santo ele sai da pessoa. E olha, quando o Espírito Santo ele sai da pessoa, essa pessoa está perdida. Saul teve um momento que pecou e Deus disse para Samuel: não, você não ore mais por Saul, porque o meu espírito já não está mais com ele. Alguém que perde o Espírito Santo, ele está, mais cedo ou mais tarde, ele irá para a perdição eterna. Viverá nessa vida sem Deus, sem a direção de Deus, sem a presença de Deus. Mas não é isso que Deus quer, né? Nem para mim e nem para você. Então fiquemos atentos, tá certo? E Jesus ele vai dizer que devemos orar e vigiar para não cairmos em tentação. E o diabo, nosso inimigo, inimigo de Deus, ele quer que a gente erre, ele quer que erramos. Para quê? Para que a gente entristeça o Espírito Santo e perca a presença de Deus. Mas Deus quer estar com você, tá certo? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. E um abraço do apóstolo Edvan.